Seja bem-vindo ao canal Quiz de Concurso. Neste vídeo, vamos resolver questões de provas anteriores sobre a Lei 9.784, a Lei de Processo Administrativo Federal. Vamos começar! Questão 1. De acordo com a Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, julgue o item. Um dos critérios do processo administrativo é a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal de 1988. Nos processos administrativos, a regra é a divulgação dos atos administrativos. Contudo, essa regra não deve ser seguida nos casos em que a Constituição exigir sigilo. Portanto, o gabarito da questão é certo. Questão 2. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. A Lei de Processo Administrativo Federal enumera os critérios que devem ser observados pela administração pública. Um deles é que a administração deverá ter objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Portanto, o gabarito da questão é correto. Antes de continuar com as questões, gostaria de pedir sua ajuda com uma curtida e um comentário. A sua contribuição é muito importante para nós, pois fazendo isso, o YouTube recomenda o canal, e podemos ajudar mais pessoas que estudam para concurso público. Se puder, deixe sugestões nos comentários sobre temas para os próximos vídeos. Contamos com vocês! Questão 3. É vedada a aplicação da Lei 9.784 aos estados e aos municípios, já que ela estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. A Lei nº 9.784 é uma lei federal, e se aplica em regra apenas à União. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que os estados e municípios utilizem a Lei de Processo Administrativo Federal. Isso pode ocorrer quando esses entes federativos não possuírem legislação própria sobre o tema. Portanto, o gabarito da questão é errado, por afirmar que a Lei 9.784 não pode ser aplicada nos estados e municípios, quando na verdade, isso pode ser feito. Questão 4. É dever do administrado, perante a administração, expor os fatos conforme a verdade. O enunciado exemplifica corretamente um dever do administrado. Segundo a Lei 9.784, são deveres do administrado: expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Portanto, o gabarito da questão é certo. Expor os fatos conforme a verdade é um dever do administrado. Questão 5. Sem prejuízo de outros direitos que lhe sejam assegurados, o administrado tem o direito perante a administração de ser assistido facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. A questão está de acordo com a Lei de Processo Administrativo Federal. Veja o que a lei diz, em seu artigo 3º, inciso 4º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. Portanto, o enunciado da questão está de acordo com a legislação, e o gabarito é certo.
Questão 6. Ao estabelecer que, nos processos administrativos, será observada a interpretação da norma administrativa, da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, a lei está tratando do princípio da eficiência. A eficiência tem relação com a modernização da administração, para prestar os serviços públicos com maior rapidez e qualidade. No processo administrativo, o princípio da eficiência é uma diretriz, para que sejam adotadas práticas que possibilitem decisões mais rápidas. O enunciado da questão não está relacionado ao princípio da eficiência, mas sim ao da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica é o princípio que garante estabilidade na aplicação das leis e impede que decisões já tomadas possam ser mudadas de maneira repentina para prejudicar as pessoas. Portanto, o gabarito da questão é errado. Questão 7. No que diz respeito ao processo administrativo, aos direitos e deveres dos administrados e da administração pública, e à legislação correlata, julgue o item. O administrado tem o direito de formular alegações e de apresentar documentos antes e depois da decisão administrativa, os quais devem ser considerados pelo órgão competente, desde que esteja sempre assistido por advogado, para que sejam observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A questão apresenta dois erros. O primeiro é que os administrados não podem formular alegações e apresentar documentos após a decisão administrativa. Isso deve ser feito antes da tomada de decisão pela administração. O segundo erro é que a presença de advogado para prestar assistência ao administrado não é sempre obrigatória, exceto quando a própria lei exigir. Dessa forma, o gabarito da questão é errado. Questão 8. A respeito do processo administrativo no âmbito da administração pública, julgue o item. As associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos, são legitimadas como interessadas no processo administrativo. A Lei 9.784 diz que são legitimadas como interessadas no processo administrativo as pessoas ou as associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. Portanto, o gabarito da questão é certo. Questão 9. Nos processos administrativos, será observada a proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Nos processos administrativos, a proibição de despesas processuais é um dos critérios que devem ser obedecidos pela administração. Apenas em situações específicas, estabelecidas em lei, é possível que seja cobrada alguma despesa processual. Contudo, isso é exceção. Assim, o gabarito da questão é certo. Questão 10. O requerimento inicial do interessado deve ser formulado sempre por escrito, não se admitindo a solicitação oral. Quando a lei permitir, o requerimento inicial do interessado pode ser feito de forma oral. Assim, o gabarito da questão é errado, por afirmar que ele não pode ser feito de forma oral. Questão 11. O processo administrativo inicia-se a pedido do interessado, sendo vedado o impulso inicial de ofício. O processo administrativo pode ser iniciado de ofício pela administração pública, ou então a pedido do interessado. Assim, o enunciado da questão está errado, por afirmar que o processo administrativo não pode ser iniciado de ofício. Questão 12. Com base na Lei nº 9.784,
que dispõe sobre o processo administrativo, julgue o item a seguir. Para os fins da mencionada lei, considera-se entidade a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da administração indireta. De acordo com a Lei nº 9.784, entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. O enunciado da questão se refere à definição de órgão. Portanto, o gabarito da questão é errado. Se você gostou do conteúdo, gostaria de pedir que nos ajudasse compartilhando esse vídeo e deixando uma curtida. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Ficamos por aqui, e até a próxima. Bons estudos!